Saudamos a todos os amigos, amigas, irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para estudarmos a Bíblia. Somos agradecidos a Deus por Ele nos conceder esta oportunidade. Agradecemos a Deus por este dia que Ele está nos concedendo e também agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas e também agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila e que clicam no dedinho de joinha. Nós queremos ainda agradecer a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos e queremos aqui mandar um alô especial para Denise Melo da Rosa, é de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Cleberson Castro é de Borba, no Amazonas. Ana Maria é de Guarapari, no Espírito Santo. Silvia Helena é de Cambuí, Minas Gerais. Miriam Eunice Joaquim é da província Huila, em Lubango, Angola. Ivani e Elias são de Ponta Grossa, no Paraná. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, obrigado por este dia que estás nos concedendo e também obrigado pela oportunidade que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento e nos ajudando a colocar em prática em nossa vida. Abençoa todos aqueles que estudam conosco a Bíblia, especialmente aqueles que estão enfrentando lutas, dificuldades, problemas, necessidades, sofrimentos em suas vidas, que recebam de Ti as bênçãos e também o conforto e a vitória, de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Iremos dar continuidade ao nosso estudo que estamos fazendo esta semana, falando sobre Jesus, o sacerdote fiel. E como nós temos visto ao longo dos estudos que nós fazemos aqui a cada dia, das séries que nós trazemos para vocês, nós vemos que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela tem poder para transformar vidas e também a Bíblia ela se explica por si mesma. Então nós estamos estudando o livro de Hebreus, mas nós vamos às vezes em outros livros da Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, para que nós possamos entender aquilo que nós estamos estudando. Então, quando nós vamos estudar a Bíblia, é importante, em primeiro lugar, orarmos, pedirmos a Deus as bênçãos, a direção do Espírito Santo e também nós procurarmos outros versículos da Bíblia que possam explicar aquilo que nós estamos estudando. Como nós estamos vendo esta semana, Jesus, ele é o nosso sacerdote fiel. Nós sabemos que no Antigo Testamento havia os sacerdotes humanos da linhagem de Arão, mas como nós já vimos esta semana, os descendentes de Arão, os seres humanos, todos são imperfeitos. Ninguém é perfeito como Jesus foi perfeito e é perfeito. Os sacerdotes humanos da linhagem de Arão tinham que, antes de oferecer sacrifícios pelo povo que ia em busca de receber o perdão de Deus, eles tinham que oferecer sacrifício para si próprios. Nós lemos aqui em Hebreus capítulo 7, verso 11, portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Ontem nós falamos sobre Jesus, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque ele existiu na época de Abrão. Ele era rei de Salém, era sacerdote, rei de justiça, e Abraão ele devolveu o dízimo a Melquisedeque, mas a Bíblia não traz a genealogia de Melquisedeque, nem pai, nem mãe, nem quando nasceu, nem quando morreu, e ele então tipificava Jesus, mas foi um personagem real, foi um ser humano como nós. Só que, assim como não
havia a genealogia de Melquisedeque. Por quê? Porque ele não era como os descendentes de Arão, que eram sacerdotes chamados por Deus, e eles tinham a sua genealogia. Tinha um princípio, tinha um fim. Jesus, ele é eterno, ele é Deus, mas ele veio a este mundo, ele nasceu da Virgem Maria, concebido pelo Espírito Santo, e ele não tem princípio nem fim. Como ser humano, sim, ele nasceu, ele viveu, ele morreu, mas ressuscitou e voltou para o Pai, para os céus. E lá ele foi então entronizado como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque foi chamado por Deus. E sabemos que os sacerdotes, eles são mediadores entre Deus e os homens. Esta era a função do sacerdote da linhagem de Arão, interceder pelo povo, só que eles não podiam prover um acesso completo e seguro a Deus. Por quê? Porque os sacerdotes levíticos, eles não eram perfeitos, como nós acabamos de ler aqui em Hebreus capítulo 7, verso 11. E então eles mesmos necessitavam de oferecer sacrifício por eles próprios. E Jesus não. Jesus, ele foi o sacrifício perfeito. Vejam que todo aquele símbolo que havia no Antigo Testamento, por exemplo, o cordeirinho que era levado, era de 1 ano, sem defeito, sem mancha. Este cordeiro representava Jesus. Jesus foi o Cordeiro de Deus que tirou e tira o pecado do mundo. E depois então, quando entrava no santuário, nós tínhamos ali o candelabro, aquelas lâmpadas, que representava Jesus, a luz do mundo. Jesus mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Dentro do santuário, no lugar santo, havia ainda a mesa com os pães da preposição. Aqueles pães também representavam Jesus, porque Jesus, quando esteve aqui, ele disse: eu sou o pão da vida. E o incenso que era oferecido ali, dentro do lugar santo, representava Jesus intercedendo por cada um de nós. Então todo o ritual do santuário apontava para Jesus. E quando Jesus veio e se entregou para morrer na cruz, ele morreu, os sacrifícios terrestres foram extintos, acabaram aquela lei de cerimônia de sacrifícios de animais. Por quê? Porque agora o Cordeiro de Deus havia vindo e morrido. Aqueles cordeirinhos, milhares que foram levados, milhões, durante todo o período, daqueles cordeirinhos apontavam para Jesus. E Jesus então veio e morreu, e agora não precisava mais oferecer sacrifícios como antigamente. Agora nós temos Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que morreu por nós e que tira os nossos pecados. Então, o propósito desses sacrifícios lá no santuário terrestre era apontar para o ministério de Jesus, para o seu sacrifício, o único que iria nos proporcionar a verdadeira purificação do pecado. Em Hebreus capítulo 7, nos versos 11 a 16, Hebreus 7, versos 11 a 16 diz assim: portanto, se o sacerdócio de Levi, sob o qual o povo recebeu a lei, pudesse ter alcançado a perfeição, por que seria necessário estabelecer outro sacerdócio como um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, em vez da ordem de Arão? E se o sacerdócio muda também, é preciso que a lei mude, pois o sacerdote ao qual estamos nos referindo pertence a outra tribo, cujos membros nunca serviram no altar como sacerdotes. De fato, como todos sabem, nosso Senhor veio da tribo de Judá, e Moisés nunca mencionou que essa tribo viriam sacerdotes. Essa mudança se torna ainda mais clara com o surgimento de outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, o qual se tornou sacerdote não por cumprir leis e exigências humanas, mas pelo poder de uma vida indestrutível. Aqui então o apóstolo Paulo, ele vem falando que se houve mudança de sacerdócio, por exemplo, antes era da tribo de Levi, agora Jesus, que é da tribo de Judá, se houve mudança de sacerdócio, também seria necessário uma mudança na lei. Por quê?
porque havia uma lei muito rígida que proibia a pessoa que não fosse da linhagem de Levi por meio de Arão de servir como sacerdote, somente a tribo de Arão, os descendentes de Arão. E então aqui em Hebreus 7:13 e 14 explica que Jesus, ele era da linhagem de Judá, como nós já temos mencionado aqui essa semana. E então Paulo, ele argumenta que a sua designação como sacerdote significa que Deus mudou a lei do sacerdócio, não a lei moral. A lei do sacerdócio, que era a da tribo de Levi, e agora então Jesus, ele sendo da tribo de Judá, foi chamado por Deus para ser o nosso sumo sacerdote. Então, quando Jesus veio, isso também implicou numa mudança da lei dos sacrifícios. Como eu disse agora há pouco, né? Aqueles sacrifícios diários, eles cessaram, não é mais necessário. Os pecadores aqui iam confessar os seus pecados lá no templo ou no tabernáculo, e eles eram obrigados a levar diferentes tipos de sacrifícios para que eles pudessem obter a expiação. E essa lei está detalhada lá em Levíticos, no capítulo 1 até o capítulo 7. Mas quando Jesus veio e então ofereceu esse sacrifício perfeito, esta lei dos sacrifícios ela foi colocada de lado. Ela não é mais necessária. E então, isso aqui nos mostra que estamos agora na nova aliança de uma revelação mais completa do plano da salvação. Jesus, ele realizou um sacerdócio eficiente. Por quê? Porque foi o único sacrifício, o sacrifício da cruz do Calvário, não sacrifícios diários como eram feitos antigamente, e também Jesus, ele viveu a vida sem pecado, ele então realiza um sacerdócio eficiente, porque os levitas, sacerdotes descendentes de Arão, eles tinham suas deficiências, eles não eram eficientes totalmente, mas pela fé, Deus aceitava os sacrifícios que eram oferecidos, porque nós também hoje prestamos culto a Deus, nós fazemos muitas coisas para a adoração a Deus, mas nós somos imperfeitos. Então nós não podemos confiar e pensar que aquilo que nós estamos fazendo é o melhor que nós estamos fazendo e que vai agradar a Deus. Não, Deus ele olha a intenção do coração, com que intenção nós estamos adorando, e Deus aceita, apesar das nossas imperfeições, aceita os nossos sacrifícios pelos méritos de Jesus. Então, tudo aquilo que nós fazemos é aceito por Deus por causa do sacrifício de Jesus. Em Hebreus capítulo 7, 25, nós lemos, portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele, e ele vive sempre para interceder em favor deles. Esse sacrifício eficiente que Jesus realizou, ele é capaz de salvar de uma vez por todas. Não é necessário mais nenhum sacrifício, somente crermos no sacrifício que Jesus realizou, aceitarmos o sacrifício de Jesus em nossa vida e descermos as águas para que nós possamos então estar inscritos no livro da vida, o nome daqueles que irão herdar a salvação. Que Deus nos abençoe. Estaremos de volta amanhã, se Deus nos permitir, dando sequência a este estudo. E não nos esqueçamos, Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, verso 8. Que Deus nos abençoe.